Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre a Fórmula 1. A gente teve aí o GP de Mônaco e vitória de Charles Leclerc. Finalmente vence em casa, né? Tinha marcado a pole de 2021, mas bateu na classificação, não pôde largar. Em 2022 foi o pole, mas com uma estratégia vergonhosa da Ferrari, não só não venceu, como acabou em quarto. Ano passado, uma classificação também que foi longe de ser brilhante. O carro da Ferrari, ao meu ver, foi uma grande decepção em 2023. Ele ainda terminou a corrida até bem, ganhou algumas posições, mas é aquele negócio, né? Não venceu. E hoje, assim, é o fim de semana da carreira do Leclerc, talvez, né? Dominou todos os treinos, foi o soberano na classificação e na corrida. Assim, teve alguns momentos que o Piastri tentou fazer uma gracinha, mas convenhamos, né? O circuito de Mônaco para os carros atuais da Fórmula 1 é imprestável. Imprestável, não tem outra palavra para dizer. Os carros atuais, o regulamento que a Liberty Media montou, parabéns. Nada sai de positivo desse regulamento. Os carros de efeito solo são ruins de ultrapassar, são ruins de se seguir, antes de se dizer isso. Toda vez que um carro começa a pressionar, o cara não persegue com proximidade. Vocês param para perceber que o Russell, quando começou a forçar o ritmo, o Verstappen quase nunca colou mesmo de verdade, né? Teve um momento ou outro ali que, um pouco antes ali da chicane, né? Ele conseguiu encostar um pouco no Russell, mas depois de algumas voltas nem sequer ameaçou, né? E eles não geram vácuo, esses carros, né? Então, assim, se você sai colado na reta do túnel, infelizmente esses carros não te geram vácuo. Então, você não vai ganhar velocidade por estar atrás de um carro numa reta se você não tiver DRS. É um absurdo esses carros de efeito solo. Eles são imprestáveis. É lixo, lixo do lixo. E os pneus Pirelli, lixo. Porque você também tem o George Russell relargando de macio, médio, né? A gente já vai falar do acidente lá, do seu Kevin Magnussen, da não punição da FIA, porque a gente ainda tem que falar disso, né? Mas a questão é, a gente tem aquela situação em que o Russell tem que relargar de médio, né? Porque os pneus não vão aguentar até o final da prova, né? A gente tem essa situação, né? Assim, não, você tem que trocar de pneus, eles aguentaram até o final da prova. Você tem que obrigatoriamente fazer uma parada, aí com a bandeira vermelha, todo mundo foi pro box e pode trocar de pneus na bandeira vermelha, que pra mim é um absurdo. Mas a questão é, fizeram isso, e aí a gente tem aquela situação em que o Russell fez as voltas aí, todas as 77 de médio, e sim, não sofreu, entende? Ele não acompanhou, acho que, o ritmo da Ferrari e da McLaren, porque eu acho que o carro da Ferrari e da McLaren são mais rápidos, né? Eu não acho que foi tanto por questão de pneu. Então, é vergonhoso isso na Fórmula 1 hoje, né? Tipo, carros andando lento desse jeito, esses carros enormes, não geram vácuo, os pneus duram o tempo todo. É impossível ter corrida boa assim. É assim, é muito difícil. Eu vou dizer que é impossível, que uma hora ou outra sai uma corrida boa, mas desse jeito, a Fórmula 1 está condenada a ter corridas ruins. E todas as corridas desse ano foram ruins. Você pode ter tido algum momentinho ali que pareceu um pouco mais legal, mas a questão é, num contexto geral, todas as corridas foram ruins. A melhorzinha foi a do Japão, porque teve muitas paradas de boxe. Ali teve mais disputas, teve mais ultrapassagens, mas também longe de ser uma grande maravilha de corrida, né? E essa é a gama mais macia de pneus. Teoricamente, são os pneus que menos duram da Pirelli, e eles conseguiram fazer 77 voltas da corrida de médio. E tem que ter desgaste de pneu. As únicas ultrapassagens do Bottas em cima do Sargent, né, do Stroll em cima do Zhou, entende? Todas as ultrapassagens foram por causa de um grande desnível de aderência, quando você tem um pneu muito novo com um pneu muito usado. Então, precisa que uma corrida com o Mônaco, que tem 78 voltas tortuosas, tenha pelo menos de 2 a 3 paradas. Senão, essa chatice, essa procissão aí, é insuportável ver corrida em Mônaco hoje em dia, né? E assim, na Tríplice Coroa é de longe a pior corrida, né? Tipo, as 24 horas de Le Mans, tudo bem que pese ser uma corrida de 24 horas, mas tem ultrapassagem, tem a reta Mulsanne, né? A Mulsanne hoje é dividida em 3 trechos, né? Mas 3 trechos de mais de 1 quilômetro, entende? Dá pra ultrapassar legal, né? E assim, tem muitos outros pontos de ultrapassagem. O circuito de Le Mans é legal, o circuito de Indianápolis nem se fale, é muito legal. É isso. A Fórmula 1 hoje tem essa pista que, para os carros de hoje, não tem condição de ter corrida boa. Vai ter uma classificação legal, porque é apertada as margens, um circuito pequeno, mas, sinceramente, assim, é uma corrida que é dura de assistir. Eu não queria ter uma sensação dessa vendo uma corrida de Fórmula 1. Mas parabéns ao Leclerc, grande vitória, grande corrida dele, né? Não foi ameaçado quase no momento. Quando teve ele as voltas finais para acelerar um pouco, abriu uma grande vantagem para o Piastri, só para poder administrar mais nas voltas ali finais, sem correr tantos riscos. O Piastri em segundo, boa corrida também para o australiano, classificou-se muito bem. E assim, vem se classificando bem o Piastri, né? 2 vezes seguidas superando o Norris e olha, mostrando aí que é um piloto de bastante qualidade, que a McLaren mais do que acertou em trocar o Ricciardo por ele, né? O Sainz em terceiro,
Sainz deu uma sorte, né? Tipo, olha, e assim, se o regulamento fosse interpretado de maneira correta, era para ele ter largado lá nas últimas posições, né? Porque já tinha concluído o primeiro setor antes ali de dar bandeira vermelha por causa do acidente do Magnussen e do Pérez, né? Mas aqui do Hülkenberg também, foram as duas Haas ali que acabaram saindo. Mas de qualquer maneira, né, o Sainz errou ali, ele forçou demais em relação ao Piastri, furou o pneu dele e aí acabou caindo lá para as últimas posições. Era para ter saído zerado desse fim de semana, mas deu sorte, né? O Norris ficou na quarta posição, poderia ter arriscado algo diferente, mas acho que assim, teve outro momento que ele abriu mais de 20 segundos e não foi pro box. Eu acho que foi ali que perdeu a oportunidade a equipe da McLaren, né? Acho que teve um momento antes desse daí que ele abriu para o Russell. E assim, a gente também teve o Russell na quinta posição, boa corrida para ele, bem com a Mercedes. O Verstappen em sexto, era o que dava para fazer com o carro da Red Bull. Hoje, ele até fez o rádio mais legal da corrida. Essa corrida é tão chata, porque ele devia ter trazido um travesseiro, né? Resume bem, né? Hamilton em sétimo, Tsunoda em oitavo. A diferença dos pelotão da frente desses carros, Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes é tão grande que o Tsunoda terminou uma volta atrás de todo mundo. Só para vocês terem ideia. O Tsunoda ficou ali na oitava posição. Acho que em nono lugar ficou... Agora não tô lembrando, né? Foi o álbum, né? Com a Williams em décimo ali, o Gasly. Então esses são os que pontuam, de resto não importa, sinceramente. Eu não vou lembrar aqui. Porque assim, 11º para trás não vale nada. Então, mas nota, é claro, para o acidente na primeira volta entre o Magnussen e o Pérez. Eu fico assim, o Pérez, ele obviamente, muita gente vai criticar, largou mal, não devia estar ali. Ok, concordo. Mas eu pessoalmente acho uma coisa absurda o Magnussen ainda estar pilotando na Fórmula 1 com esse tipo de pilotagem, né? Porque já era para ele receber uma suspensão. A FIA não vai punir ele porque não tem culhão de suspender alguém. Já teve outras oportunidades, o Gasly já poderia ter sido suspenso na Austrália no passado, não fizeram. E agora não fazem com o Magnussen, para mim, um dos acidentes mais inconsequentes que eu vi na minha vida, né? E inclusive ele falar na entrevista ali, ele não deu espaço e o acidente aconteceu. Que tipo de babaca você é para fazer um negócio desse, entende? Ele não me deu espaço, então eu vou continuar acelerando e batendo. Olha só, é tão grotesco que o Magnussen bate no muro antes. E assim, antes de falar, o Pérez poderia ter ficado mais para a esquerda. Não necessariamente, porque o Pérez ele está seguindo a linha de corrida, se fica mais para a esquerda, ele tem que fazer um esterço maior do volante lá na frente. Se o Magnussen ainda estivesse do lado, talvez os dois batessem mais à frente. Assim, o Magnussen causou esse acidente. Um acidente gravíssimo que poderia ter machucado o piloto. Olha o estado que ficou o carro do Sérgio Pérez. Ok, Fórmula 1 hoje é muito segura, mas assim, não é para testar a segurança do carro desse jeito. Ele causou esse acidente, né? De uma maneira assim que eu fico pensando, o cara não ser punido, né, receber um race ban por causa disso, né, o que o cara tem que fazer? O que o Magnussen tem que fazer mais para entender que ele está fazendo hora extra na Fórmula 1? E hoje, assim, além de estar andando pouco, tá levando um couro do Hülkenberg, além disso, ele é um perigo para os outros pilotos. Ele é um perigo. Ele já causou muitos acidentes e hoje é um acidente gravíssimo. Em outras pistas havia margem, área de escape ali e podia se evitar isso. Hoje não pôde. E olha o que ele arrumou. É uma bandeira vermelha, atrasou a corrida, destruiu a corrida, né? Porque não teve mais obrigatoriedade de parada, questão estratégica. Então assim, o Magnussen destruiu qualquer possibilidade de emoção dessa corrida. E ainda tem gente passando pano para isso. Porque a Fórmula hoje não pode se disputar. Uma coisa é disputar a posição, a outra é causar um acidente. Ele causou um acidente. Não existe disputar a posição num lugar daquele. Não tinha espaço, estava nítido para todo mundo que não havia espaço ali. Ele foi tentar enfiar o carro ali, não tinha quase nada de carro ali dentro, mas o suficiente para causar um acidente grave. Achar que o Pérez tem que tirar o pé ou abrir o tapete para ele passar num lugar que não dá para passar, primeiro porque ele não teria preferência para a curva depois. Olha, é inacreditável. E ainda ver o Max Wilson falar ali, olha, o Pérez também é responsável, pelo amor de Deus, né? Péssimo comentarista. Eu não gosto de ficar aqui falando pelo nome, assim, esse tipo de coisa, mas é um péssimo comentarista, não é de hoje, não. É impressionante um negócio desse, né? É realmente, assim, frustrante. E ele, assim, eu sei que ele detesta o Pérez, sabe, sei lá por quê. Porque ele tá indo mal na equipe. E olha, a quantidade de pano que ele passou pro Daniel Ricciardo na época de McLaren, quando levava um couro muito pior do Norris, né? Vou te falar, né? Tipo, ele não ficava atacando desse jeito, o Ricardo tá custando posição no Mundial de Construtores, você vê que quando aproxima, o Pérez fica para trás. Engraçado que em 2022 estava próximo também e o Pérez conseguiu ali ajudar a equipe a ser campeão de construtores, né? Mas aí não adianta falar, né? É impressionante isso. Então, é revoltante o negócio de um acidente desse, revoltante que ainda tem a gente defendendo o Magnussen por isso, é inconsequente, não é a primeira vez que isso acontece. Enquanto ele continuar correndo, ele vai causar esses acidentes
se surgir a oportunidade. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.